Olá, assinante! Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Que vai fazer a prova PMAL 2018. Essa prova que vai ser realizada pela CESP. Eu fiz o levantamento completo. Eu peguei provas da CESP nos últimos 10 anos. E aqui, nessa aula de História, eu vou trazer para vocês uma visão geral como a banca aborda ou poderá abordar o tema As Primeiras Civilizações. Pois é, o programa é extenso, muito extenso. Praticamente todo o conteúdo trabalhado, por exemplo, no ensino médio. Você tem ali 3 anos trabalhando todos esses conteúdos e a CESP colocou tudo isso para você ir trabalhar ou estudar, revisar para o concurso no próximo dia 30 de setembro. Pois bem, fica tranquilo, eu fiz esse levantamento na prova de História CESP e a banca tem a tendência de trabalhar mais História contemporânea. Pegar alguns eventos que marcaram a Idade Moderna, sim, mas aí o foco maior é na História contemporânea. Isso quando eu falo de História geral. E em História do Brasil você tem a abordagem do período da colonização, com um enfoque na economia, a questão da escravidão. Outro enfoque importante também é discutir e trabalhar as revoltas que marcaram o período colonial. Quando chega na fase do Império, destacar as constituições, no caso a Constituição de 1824, o primeiro reinado, e obviamente também tem um enfoque maior no período republicano, era Vargas, período civil-militar ou a ditadura civil-militar. Tá vendo? Esse é um panorama geral, história geral e história do Brasil, e também tem história de Alagoas, que no último concurso a banca aí não deu um enfoque tão aprofundado, tá? Tivemos poucos itens na prova de 2017, mas ali o próprio edital fazia distinção, né? 50 questões para conhecimentos gerais, depois específicos 70, só que nesse edital não há uma especificação. Então, em vez de 8 itens, há 7 itens que foram abordados no último concurso, poderemos ter mais itens abordando História geral, História do Brasil e também História de Alagoas. Obviamente que o concurseiro que está atento, que é disciplinado, ele vai estudar tudo com tranquilidade para não ter nenhuma surpresa. Então, feito aqui esse panorama geral da prova CESP e Ciências Sociais, trabalhando História geral, História do Brasil e História de Alagoas, vamos abordar o primeiro tópico, as primeiras civilizações, aqui nessa aula Plus, para você com muita tranquilidade, qualquer questão que aparecer, você se dá muito bem. Queria também convidar vocês para responder os simulados, sim, os simuladinhos diários, todos eles já estão disponíveis. Vai lá, clica aí nessa parte esquerda onde tem simuladinhos. Vocês vão baixar todos eles e todos com gabaritos, tá? É muito importante fazer esse exercício para você perceber que as aulas que eu for trabalhar aqui, eu vou enfocar naquilo que a banca mais aborda. Então é importantíssimo você aí responder esses 20 simuladinhos. Vamos depois realizar simuladões só com essa parte de ciências sociais, tá bom? Vamos lá. As primeiras civilizações. No meu levantamento eu vi que a CESP não aborda tanto as primeiras civilizações, principalmente aquelas que vamos denominar civilizações da Antiguidade Oriental. Pois é, quando eu trabalho primeiras civilizações, primeiro conceito de civilização é uma sociedade complexa que você tem um governante, você tem leis, você tem práticas culturais, instituições, tá? E destacando aí principalmente a religião, que tem grande interferência nas práticas culturais, políticas e econômicas dessas primeiras civilizações. Então, quando eu abordo civilização, eu falo desse todo complexo de um Estado, que é o território, esse governante desse território, você tem instituições como a família, como a religião, e obviamente quando abordamos civilizações é importante também destacar a visão clássica tradicional da história, tá? A partir de uma visão conservadora, positivista,
Dividimos a história em pré-história, sociedades ágrafas, que por sua vez a pré-história é dividida em paleolítico, neolítico e idade dos metais, e a partir da invenção da escrita você tem a história propriamente dita. Lembrando, isso numa visão positivista, conservadora, tradicional da história. Ah, professor, mas o conceito de civilização, ele está relacionado à invenção da escrita? Sim. Veja que eu trouxe um conceito sem citar a escrita. Civilização é o quê? Um todo social que tem um território definido, ou não necessariamente, né? Porque na antiguidade você vai ter essa dinâmica de formação de impérios, tá? Então a busca desse governo é formar impérios, ou no caso conquistar terras para aumentar o poderio desse império, mas obviamente nem todas as civilizações vão chegar a formar império. Mas numa visão atual seria um território definido, você tem um governante, tem instituições, leis que vão justamente regulamentar as relações sociais. Já na visão positivista, a partir da invenção da escrita, a gente pode considerar aquele grupo civilizado. Eis aí, se você pegar um livro de história tradicional, quando você tem a invenção da escrita cuneiforme, tem origem às civilizações mesopotâmicas. Quando você trabalha com a escrita hieróglifos ou hieroglíficos, você tem o surgimento da civilização egípcia. Pois é, os historiadores consideram essas duas primeiras grandes civilizações da história, as civilizações mesopotâmicas e a civilização egípcia. Não podemos desconsiderar também o surgimento de civilizações no Extremo Oriente, como na Índia e na China. Infelizmente, como a prova da CESP, assim como as provas como um todo, aborda mais a perspectiva dessas civilizações para o mundo ocidental, o grande destaque se dá às civilizações mesopotâmicas e à civilização egípcia. Então vamos lá, abordando qual seria a primeira grande civilização. Hoje, praticamente, os historiadores entraram no consenso. Ou você aborda, primeiramente, os povos mesopotâmicos, ou aborda aí, né, a civilização egípcia, porque para muitos historiadores elas surgiram praticamente ao mesmo tempo, simultaneamente, ok? Então, só para a escolha, critério que eu fiz, vou trabalhar com vocês a civilização egípcia, mas não quer dizer que seja mais importante, mais antiga, mas aí tem um conjunto aí, né, de legados tão fortes como aquele conjunto de legados dos mesopotâmicos. É só um critério que eu estabeleci para abordarmos nesse primeiro momento a civilização egípcia. Egito Antigo, a abordagem que pode ser feita é: a ocupação se dá por volta de 4.000, 5.000 a.C., e aí você vai ter 4.000 anos antes de Cristo o desenvolvimento de comunidades agrícolas que chamamos de nomarcas. Você tem, no caso, os nomos, tá? Esses nomos que vai ter a figura do chefe, que é uma nomarca, ao longo de todo o rio Nilo. E não esquecer que essas primeiras civilizações vão dar grande importância aos rios. No Egito você tem o rio Nilo, na Mesopotâmia os rios Tigres e Eufrates, o rio Tigre e Eufrates, que tem essa relevância muito grande, daí Mesopotâmia, terra entre rios, e aqui no Egito você tem a importância do rio Nilo. Então, ao longo da margem do rio Nilo você tem 42 nomos, tá? 42 nomarcas, que em um certo momento eles vão encontrar dificuldades e eles vão chegar num acordo. Nesse acordo vão escolher um chefe político. Eis aí o surgimento do faraó. Com o surgimento do faraó, trabalha-se a história do Egito nessas etapas. O reino antigo, você tem o Império Antigo, tá? O Antigo Império, o Médio Império, alguns autores também colocam aí, né, o Reino Médio, e você tem um novo império ou um novo reino. Então essas são as três etapas políticas, tá? Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Alguns autores chegam a colocar a expressão Renascimento Saíta para uma quarta fase. Em linhas gerais, a CESP não vem detalhando cada fase, mas só lembrando, no Antigo Império, destaque para as construções monumentais, as pirâmides. Os egípcios acreditavam, né, na vida após a morte, e essa crença fez com que
o faraó também empregasse que ele poderia voltar após a sua morte. E aí você tem a pirâmide, que serve como essa construção monumental, mas também tem esse caráter de ele pode voltar a qualquer instante. Então a pirâmide vai servir como moradia eterna desse faraó, até ele ser julgado, quem sabe voltar. O Antigo Império é marcado justamente por essas construções monumentais. No Médio Império você vai ter a ocupação dos Hicsos. Até então os egípcios estavam isolados politicamente, mas com essa invasão eles vão ter contato aí com esses povos indo-europeus. E é justamente nessa situação que os egípcios vão ter que se reorganizarem até que a expulsão desses invasores e chega aí a fase do Novo Império. No Novo Império você tem uma estabilidade política, relativamente falando, a ocupação de outras terras, daí a formação desse império, né? Ele chegou a ocupar terras até no Oriente Médio. No entanto, por divergências internas, eles vão ficar enfraquecidos, é quando eles serão aí dominados pelos persas. Eis aí a história política dos egípcios. Lembrando, a banca não dá ênfase, não traz aí tantos detalhes. Como a prova PMAL, você tem tantos outros conteúdos, outras disciplinas, então é um tema muito pouco provável a ser abordado, tá? Num dos aspectos culturais, destacando no Egito a arquitetura, por essas maravilhosas construções monumentais, destacando também a literatura, essa religião que era politeísta, antroposomórfica. Pois é, os deuses eles tinham uma forma humana, forma também de animal. Eles acreditavam na vida após a morte, destacando aí o livro dos mortos. Além disso, conhecimento muito apurado na matemática e também na geometria. Além de ter um conhecimento também apurado na astronomia. A escrita sagrada, os hieróglifos, hieroglíficos, que foram decifrados no século XIX por um rapaz chamado Jean-François Champollion, na chamada Pedra da Roseta. Hoje, no Brasil, né, tem um curso Egiptologia ofertado pela USP. Então, em relação ao Egito Antigo, lembrar da figura do faraó, que é tido aí como um deus vivo. Lembrar que o trabalho que prevalecia no Egito é o trabalho camponês, que chamamos modo de produção asiático. Lembrar dessa riqueza cultural relacionada a diversos aspectos. E não esquecer também que você tem a formação de um império. E obviamente esse governo centralizado vai transformar o Egito no grande celeiro da antiguidade. Se pudéssemos trazer o Egito, esse império localizado no norte da África, para os dias atuais, que hoje o país chamado Egito seria a grande potência mundial. Tá? Na antiguidade, você tem o Império Egípcio, considerado o celeiro mundial. E obviamente os próprios romanos posteriormente vão confirmar isso, ok? Indo agora para a Mesopotâmia, que corresponde ao atual Iraque, você tem diversos grupos que ocupam aquela região. Diferente dos egípcios, os mesopotâmicos não vão ter um império unificado, centralizado e com estabilidade política que os egípcios tiveram por muito tempo. Entre os povos mesopotâmicos, destacar os sumérios, eles que desenvolveram a escrita cuneiforme. Lembra daquela visão tradicional? Quem tem domínio da escrita tem início aí e podemos chamar de civilizado. Então os sumérios, que para muitos desenvolveram práticas urbanas importantes, cidades como Ur, a famosa Ur, e você tem também outras cidades. Os sumérios não chegaram a formar império, os povos sucessores, e essa é a marca da Mesopotâmia, a instabilidade política. Tá? Depois dos sumérios, tivemos os acádios, os amoritas, os assírios, terríveis assírios, pelo seu forte militarismo, os babilônicos, destacando aí, entre os babilônicos, o rei Nabucodonosor. Tá? Depois, essa região vai ser ocupada aí pelos persas. Então, a marca dos povos mesopotâmicos, politicamente falando, é a instabilidade. Tá? Do ponto de vista econômico, destacar a agricultura de irrigação. Eles desenvolveram técnicas de irrigação sofisticadas para a época. Além disso, conhecimento, mais uma vez, depurado
conhecimento depurado na astronomia, na matemática. Havia também práticas comerciais interessantes, né, utilizando cartas de créditos. A religião dos povos mesopotâmicos, em linhas gerais, religião politeísta. Você tem justamente entre esses povos a veneração a ídolos, e obviamente os mesopotâmicos, que hoje essa região equivale ao atual Iraque, deixaram um legado incrível também na arquitetura, destacando os zigurates, que tem a função não só como um celeiro, mas também servia para adoração, veneração às divindades, tá? Então, eis aí as primeiras civilizações que marcam a antiguidade oriental, a civilização egípcia e a mesopotâmica, destacando também outros povos, como os hebreus, que têm sua história fortemente ligada à religião. Os hebreus na antiguidade, que tudo começa ali com Abrão, né, que vai mudar o nome para Abraão, sai de Ur, da Mesopotâmia, e vai para o Oriente Médio atual, Israel. A história dos hebreus que estudamos em 3 etapas. A primeira etapa, os patriarcas. Você tem Abraão, Isaac e Jacó. A segunda fase, os juízes. E a terceira fase, os monarcas. Saul, Davi e Salomão são os principais, tá? Na arquitetura, professor, algum legado aí dos hebreus? Não, porque aí, segundo os mandamentos, destacando como fonte histórica a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento, o Pentateuco, escrito aí por Moisés, não poderia ter veneração de divindades, de ídolos, de estátuas. Então eles não desenvolveram aí práticas culturais ligadas ou relacionadas à arquitetura ou à escultura. Os hebreus, que têm uma história marcada também por grande sofrimento, porque o grande objetivo era conquistar a Terra Prometida, mas a região que equivale hoje ao Oriente Médio é uma região ocupada por outros povos, como os filisteus, saduceus, e obviamente uma região que chamamos de corredor oriental, muito instável. Então os hebreus serão, por exemplo, levados como cativos naquele evento histórico chamado Cativeiro da Babilônia. Com a chegada dos romanos nessa região, eles serão dispersos pelo mundo, até que em 48 a ONU vai criar o Estado de Israel. Então perceba que a marca da história dos hebreus, essa ligação forte com a religião, inaugurando uma religião nova, com um caráter novo, conteúdo ético, com religião monoteísta e com conteúdo ético, tá? Destacar entre as civilizações da antiguidade também os cretenses, habilidosos comerciantes marítimos. Cai muito pouco, é muito raro, até mesmo em vestibulares cair falando sobre os cretenses, e eles servem como base cultural, para os gregos, tá? Além dos cretenses, destacar os fenícios. Quando trabalhamos fenícios, lembramos logo do comércio marítimo e da invenção do alfabeto. Um alfabeto consonantal, não havia vogais. As vogais serão inseridas nesse alfabeto só com os gregos, ok? E obviamente a formação do Império Persa. O Império Persa, que temos que destacar Dario, que é considerado por muitos aquele que foi responsável, por expandir esse império, que só vai ficar atrás do Império de Alexandre o Grande e do Império Romano. A marca do Império Persa é a tolerância. O rei Dario vai desenvolver uma prática administrativa desenvolvendo as satrápias, que são províncias. Cada província tinha um governante chamado sátrapa, ok? E obviamente destacar também do Império Persa a religião dualista, chamada de zoroastrismo. Eles acreditavam no bem e no mal. Os persas, que vão conquistar a região que equivale à Mesopotâmia, ao Oriente Médio, até o Egito. Tá? Depois os persas serão derrotados pelos macedônios. Eis aí a chegada do Império de Alexandre o Grande. Tá? Depois a região vai ser ocupada pelo Império Romano. Então eis aí os principais povos que marcam a chamada Antiguidade Oriental, as primeiras civilizações. Na próxima aula eu vou destacar a Antiguidade Ocidental, Grécia e Roma. Lembrando mais uma vez que a CESP não tem aí um costume ou a rotina de abordar, aprofundar nesses temas. Com a prova PMAL, você tem 120 itens, e desses vamos ter
mais ou menos 10 itens abordando história geral do Brasil e história de Alagoas, é muito pouco provável a abordagem desse tema. Mas eis que, mais uma vez eu digo, mais uma vez reforço, é importante ter cautela e ir com humildade, tá bom? Forte abraço e até a nossa próxima aula Plus. Você sabe, com ser disciplinado será aprovado.